Oi, gente, tudo bem? E aí, galera? Tudo jóia com vocês? Tô super animada com essa live aqui. Vai ser super bacana, porque eu me dediquei muito para fazer, que é um tema muito importante pra gente que tem filhos pequenos, que até para filhos grandes também, só que daí é outro tipo de contexto. Mas é muito legal esse tema, muito atual, né? Então, gente, quem puder comparecer, compareça, porque é muito legal mesmo. Importantíssimo pra gente, né? No caso, eu também. Tenho filho pequeno. Meu filho tem 3 anos e quase 4, que nem ele fala, porque já quer crescer logo, né? Mas faz parte da vida querer crescer logo, né? E depois a gente fala, porque eu não fiquei lá, lá criança, né? Mas ser humano é assim mesmo. Então, gente, nossa senhora, eu tô super animada com esse vídeo, com essa live. Vou tentar mostrar alguns vídeos de alguns especialistas no assunto. Se eu não conseguir, eu mando para vocês no material. Mas tá super legal, viu? Essa chuva, não sei como é que tá aí na sua cidade, mas hoje tá uma chuva aqui em Rio Claro. Nossa senhora, tá caindo um toró aqui, pelo amor de Deus. Não sei da onde que tá saindo tanta água, né, pessoal? E aí, vamos começar? Enquanto isso, as pessoas vão chegando, né? A gente vai se animando aí com o tema de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é muito interessante. Eu não fixei o tema que eu sempre esqueço, né? Ah, cabecinha. Uma hora eu lembro, outra hora eu esqueço. Mas tudo bem. Vamos que vamos, né? Quem puder assistir aí ao vivo, eu agradeço imensamente. Quem puder assistir o que ficar gravado, também agradeço, porque é um tema muito importante. E como tem muita coisa para falar, eu não vou demorar para começar não, tá certo? Então vamos lá. O tema de hoje: transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tenho que conhecer para ajudar o meu filho? Hein? Quem tem filho nessa situação? Já ficou se pensando nisso? Já pensou nisso? Então é um tema muito importante, porque vai esclarecer muitas questões. Então vamos começar. Por que eu escolhi esse tema? Porque hoje em dia é um tema que está muito divulgado nos meios médicos e também está sendo muito discutido cientificamente e socialmente. É importante que a gente fale do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando eu me referir a esse transtorno, a partir de agora, é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é importante a gente comentar sobre ele de uma maneira esclarecedora, sem distorções e sem erros, tá certo? Ouve-se falar muito, muitas vezes de maneira errada ou inadequada pelo senso comum. Basta que a criança e o adolescente apresente algum tipo de comportamento que está delimitado como TDAH, que já basta para ser diagnosticado tal qual. Então, essa é uma situação que se proliferou muito e entrou inclusive na linguagem dos mais leigos, e com isso está levando a um excesso de medicalização, às vezes realizado de maneira inadequada ou até errada mesmo. Tá certo? Sendo assim, esse transtorno passa a dar nomes a uma variedade de comportamentos e atitudes que produzem tensão entre a realidade vivida das crianças e a sociedade,
incluindo as instituições que não conseguem dar conta dessa situação em que as crianças estão, nas instituições que as crianças estão inseridas. Tem uma autora que chama Ruth Nassif, eu coloquei a referência aqui, ela diz assim, ó: chama atenção a facilidade com que leigos em saúde atestam categoricamente a presença do transtorno em crianças. Até mesmo crianças e familiares adotam os jargões próprios da área da saúde, com o que são construídos relatos prototécnicos em consulta e que podem vir a induzir testes para que a patologia seja diagnosticada, entre aspas, e remédios venham a ser prescritos. E fica tudo certo, em perfeita ordem. Ou seja, basta que a criança ou adolescente, foi aquilo que eu falei, apresente um comportamento que está inserido nesse diagnóstico, que já é nomeado como TDAH, e que já vai medicalizar, porque daí já resolve o assunto, entendeu? Ninguém toma muito contato com a situação, não. Então, como pode-se perceber, há uma patologização. Quando eu falo patologização, é que há um adoecimento, as pessoas colocam um nome, uma doença para o comportamento e as atitudes da criança e adolescentes para que se resolva logo o problema, entre aspas, sem necessitar realmente entrar em contato com o que está acontecendo, né? O que causou tal comportamento. Então, assim, medica-se e pronto, o problema está resolvido e o sujeito que se vire para lidar com o conflito interno que ele tem. Então, por estes motivos, eu vou aqui falar de algumas informações que são necessárias a respeito deste tema, com a intenção para que as pessoas não caiam na tentação de patologizar o comportamento de seu filho inadequadamente do que é realmente verdadeiro. Porque é fato de que o transtorno TDAH existe, mas nem sempre é o que está acontecendo com o indivíduo. Então vamos lá. O que é o TDAH? Ele existe? Primeiro, ele existe. Isso é fato. Agora, o que é? O TDAH, de acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Ele é um processo complexo que se produz na interação de fatores biológicos e psicossociais. Esta diversidade encontra-se nos sintomas que são apresentados pelo transtorno, pois há casos em que os sintomas de TDAH são evidenciados apenas no contato mais profundo com o indivíduo. Geralmente, o transtorno apresenta alguns sintomas característicos: desatenção, hiperatividade e impulsividade. E de acordo com essa sintomatologia, há 3 possíveis combinações: o TDAH com sintomas predominantes de desatenção, o TDAH com sintomas predominantes de impulsividade / hiperatividade e o TDAH com a predominância dos 3 sintomas: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, dessa forma, é necessário saber identificar os sintomas para saber se a criança tem o TDAH ou não. Então, vamos pensar. Quando eu falei hiperatividade, o que pode ter vindo na cabeça de vocês? Talvez uma criança agitada, uma criança que não para quieta, uma criança que não presta atenção nas coisas. Então, vamos lá. Para identificar a hiperatividade, é preciso ter uma atenção redobrada nos comportamentos e manias do indivíduo. Eles podem passar batidos pelos pais ou pelos professores e pelos pais pelo fato deles estarem sobrecarregados de tarefas no cotidiano, né? E os professores, muitas vezes, por ter muitos alunos, não conseguem dar atenção necessária para cada indivíduo, cada criança que está no seu ambiente escolar.
Então, é uma criança hiperativa, você tem que prestar atenção no comportamento dela. Seria mais uma criança muito ativa, né? Agora, a atenção, ela se caracteriza pela distração. É só aparecer um brinquedo novo, uma atividade diferente, ou um barulho um pouco alto que a concentração bye bye, né? Ela simplesmente para de ouvir você para ocupar a mente em outra coisa. Consequentemente, a desatenção também aparece na hora de fazer as tarefas da escola e concluir afazeres domésticos simples. Né? Por exemplo, a criança está lá fazendo uma atividade da escola, uma lição, e simplesmente passou um carro lá fora, fez um barulho diferente. A criança vai prestar atenção naquilo e não mais no que ela estava fazendo, né? Na realidade, assim, eu tô pensando, né, quando eu tô falando, quando ela para fazer de uma coisa para prestar atenção em outra, se for pensar, é desatenção com relação à primeira tarefa, mas se for pensar, até é um excesso de atenção, porque ela mantém a atenção naquilo que ela tá fazendo, mas de repente passa para outra coisa, né? Então é bem assim, pensando assim, no sentido da palavra, a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Mas não vamos complicar, né? O que já é complicado. A impulsividade, ela pode ser algo... Já a impulsividade, que é outro sintoma do TDAH, ela já é algo perigoso. Por quê? Porque a criança pode fazer algo perigoso e se machucar, sem perceber o que ela está fazendo, né? Sem saber as consequências dessa atitude. As brincadeiras podem sair do controle e causar machucados e ferimentos. Outros sintomas de TDAH: desempenho escolar ruim, agitação incontrolável, ou seja, a criança não consegue ficar quieta. Tagarelice, a criança fala demais e interrompe os outros. Dificuldade de compreender as instruções porque ela está ou desatenta ou agitada com alguma outra coisa. Distração, a criança perde a percepção do seu ambiente. E ansiedade, ela pode ser passageira e a criança, sem perceber, ela pode passar por cima dos outros. Aqui eu tenho um quadro que fala assim, por exemplo, na idade pré-escolar, como que é a desatenção dessa criança, como que é a hiperatividade dessa criança em idade pré-escolar. Tá aqui no material, tá ok? Não vou ficar lendo porque fica muito cansativo, tá? Então, assim, quando eu falei em agitação, né? Foi agitação que eu falei? Ansiedade. Ansiedade. Eu tive um caso na clínica, eu já até comentei com vocês, de TDAH, de um garoto que foi os 5 anos de tratamento, né? Como eu trabalho na linha psicanalítica, muitas pessoas não aconselhavam, mas eu persisti e deu resultado. Esse menino, ele era muito ansioso, ele tinha 8 anos de idade à época. E eu lembro, assim, ele passava, assim, por cima de mim. A mãe relatava que ele passava por cima dos amiguinhos. Ele não sabia o espaço dele. Ele não tinha controle sobre o espaço dele. Então, ele acabava atropelando as pessoas sem se dar conta disso e sem achar... Ou talvez, assim, se ele tivesse consciência, ele achasse que isso era errado, por exemplo. Então, isso aí foi um fator que a gente trabalhou bastante na terapia. Tá. Agora, as causas do TDAH, ela tem várias causas, como todas as doenças, né, assim, que a gente já tratou aqui, mas uma delas é a hereditariedade, tá certo? Ó, meu pai lá atrás, ó. Tô. Aí, um dos casos é a hereditariedade, que é mais frequente. Depois tem as substâncias que são ingeridas na gravidez pela mãe, álcool, drogas.
sofrimento fetal, a criança às vezes passou por alguma coisa dentro da barriga da mãe, né, e que causou sofrimento. Aí aqui, ó, nessa questão de problemas familiares, eu coloquei aqui, mas assim, há controvérsias, tá, gente? Porque quando há problemas familiares, muitos entendem que isso é uma consequência do TDAH e não uma causa. Agora o diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele é uma questão assim muito complexa, viu? Ele é bem complicado, ele exige muita atenção, muitos fatores. Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente tem que ver se o comportamento dessa criança não é decorrente de problemas emocionais e de ajustamento social. Por isso, como eu já disse, esse diagnóstico é muito complexo. Então, assim, para saber como esse diagnóstico é feito, a gente tem que observar que alguns requisitos sejam preenchidos e que esses requisitos estejam presentes com alguma frequência. Inicialmente, para a gente poder começar a delimitar um diagnóstico, a gente faz uma entrevista, uma conversa com a criança, e uma conversa que pode ser através de brincadeiras e jogos, a depender da idade da criança. E também pode não, eu ia falar pode, mas deve ser feita entrevista com os pais ou responsáveis para conhecer um pouco a respeito do comportamento dessas crianças e com os professores. Por quê? Por que tem que ser feitas essas entrevistas? Pelo fato de que nem sempre as crianças sabem expressar o que realmente está ocorrendo com elas. A partir dessas informações fornecidas, a gente já começa a trilhar algum caminho. Ou seja, vai ser possível delimitar um diagnóstico. É importante mencionar que os sintomas que eu falei, né, sobre hiperatividade, impulsividade, desatenção, para que seja feito um diagnóstico efetivo, esses sintomas eles têm que estar presentes de forma contínua, prolongada e sistemática. E de forma sistemática. Tal diagnóstico ele tem que ser de forma dimensional. Porque o que é isso? Dimensional, a gente deve prejudicar o quanto esse comportamento que a criança está apresentando prejudica o seu desenvolvimento e sua vida social. Por exemplo, caso tal comportamento, a hiperatividade ou a impulsividade atrapalhe o desenvolvimento, aí é necessário levar a criança a um profissional para verificar o que realmente está acontecendo. Outra situação também que acontece e muitas vezes é difícil o diagnóstico de TDAH, por quê? Porque ele pode vir junto com outros tipos de transtorno, o que a gente chama de comorbidade. Eu vou pôr um vídeo aqui, vamos ver se vocês conseguem ouvir. O TDAH ele é um transtorno de desenvolvimento que acontece em 5% da população. O TDAH ele tem um perfil, né, que a gente chama desatento e hiperativo impulsivo. Geralmente quando a gente pensa em TDAH, o pessoal pensa assim que é só a hiperatividade e a agitação, mas a gente também tem o TDAH com perfil desatento. Então não é só aquela criança, adolescente ou adulto que tem a hiperatividade, também pode ter o perfil da desatenção. Os diagnósticos, né, de transtornos de desenvolvimento, eles são diagnósticos que a gente chama dimensional. O que é dimensional? A gente tem que ver o quanto aquilo prejudica o desenvolvimento e a vida social da pessoa. Agitado, todo mundo pode ser um pouco. Agora, quando aquela agitação, ela atrapalha, ele não consegue fazer amiguinhos, cai, se machuca muito, não consegue brincar, destrói os brinquedos, enfim, sobe,
estala, cai, se machuca. Então, quando essa agitação daí se torna uma hiperatividade, ela prejudica o desenvolvimento acadêmico, e social e familiar, aí a gente tem que estar levando ao profissional para ver o que pode estar acontecendo. Tem crianças já com 3, 4, 5 anos que já tem sinais de TDAH nas crianças. Existem trabalhos que falam até que, inclusive, gestantes, existem quadros de TDAH que até mexer muito dentro da barriga pode ser um sinal, dependendo aí de cada caso, você tem que ver todas as outras coisas. É hereditário? Sim. A causa é multifatorial. Você tem tanto os aspectos genéticos quanto aspectos ambientais. E o que seriam esses aspectos ambientais? Mães que fazem uso de drogas, álcool, tabaco na gestação, prematuridade, sofrimento fetal, tudo isso também. Então você tem desde causas familiares, você tem a mãe ou o pai ou o tio tem TDAH e você passa isso geneticamente, ou as causas ambientais. Então, né, gente, vocês viram aí essa psicopedagoga, vamos arrumar aqui bonitinho. Essa psicopedagoga falando dos sintomas, né? Ai, meu Deus do céu, fiz coisa errada aqui, gente. Peraí, só um minutinho, vou arrumar aqui. Aí. Então, vocês viram aí, né, essa psicopedagoga explicando os sintomas de forma resumida e como que é feito o diagnóstico. Aquela questão que é um diagnóstico dimensional e que as causas são multifatoriais, né? Causas tanto hereditárias como causas do ambiente. Agora vamos falar um pouquinho do tratamento. O tratamento, ele deve ser feito por meio de intervenções multidisciplinares. Então, vamos traduzir multidisciplinar. Multidisciplinar quer dizer quando há vários especialistas tratando do caso. Por exemplo, o médico, o psicólogo, se for o caso, um terapeuta ocupacional, o enfermeiro, se for o caso. Então, são vários profissionais, não só da área da saúde, mas nesse caso sim, né? Pode ser da área educacional também, um professor, né, do TDAH. Mas que nem quando eu fiz saúde do trabalhador, a especialização, tinha psicólogo tratando, tinha fisioterapeuta, tinha TO, tinha fono e também tinha engenheiro, né? Por quê? Porque cuidava da parte de segurança do trabalho. Então, são vários especialistas tratando de um mesmo assunto, em conjunto. No entanto, para fazer esse diagnóstico, né, no momento diagnóstico, é preciso as intervenções na família e na escola. Por quê? Com os pais, a intenção é desmistificar as características e o processo de tratamento do TDAH, bem como capacitar aqueles que convivem com a criança diagnosticada para colaborar com sua melhora. Já com relação ao ambiente escolar, o objetivo do trabalho, eu vou ler aqui, é fornecer ao professor informações que possam contribuir para o desenvolvimento de práticas que potencializam o trabalho desenvolvido em consultório. Com relação à intervenção psicofarmacológica, ela existe, né? Como eu já disse, ela existe. E o tratamento ideal é o metilfenidato, a tão conhecida Ritalina que muitos adoram dar para as crianças ao acaso, às vezes, né? Bem, tal medicamento ele pode contribuir significativamente para o tratamento quando ele for eficazmente utilizado, utilizando-se da ética e da responsabilidade. Então, outra leitura que é muito interessante. Eu só fico lendo aqui as citações porque eu acho muito interessante, sabe? Para traduzir o que eu estou dizendo, que eu acho que é uma maneira de mais esclarecedora. Pelo menos é o que eu acho, tá? Aí cada um tem sua ideia. No entanto, o tratamento não deve ser resumido a esse tipo de intervenção,
no caso do medicamento. Ele não deve só se restringir a esse tipo de medicamento, visto que o medicamento agirá apenas nos sintomas. Para que haja uma melhora significativa, faz-se necessário que o indivíduo compreenda o que está acontecendo e desenvolva estratégias para lidar de formas menos danosas com tais sintomas. Ou seja, é importante abordar as questões biológicas e também as questões afetivas e sociais que constituem tal síndrome. Ou seja, aqui ele está resumindo que não é só o medicamento que vai resolver. O medicamento ele só vai atingir os sintomas, ou seja, parou o medicamento, o sintoma volta. Com essas intervenções sociais, na família, psicoterapêutica, eles vão atingir o centro do sintoma. O que seria assim? Eu achei, uma vez, eu não lembro quem foi que eu ouvi dizer assim, que eu achei muito interessante, sabe? Eu não tinha parado para pensar. É como assim, se eu tivesse um machucado, tá? E nesse machucado tem uma casquinha. E por baixo desse machucado, vamos supor aqui, tem um buraco. Quando você trata apenas com medicamento, nesses casos que tem necessidade de tratar psiquicamente falando, emocionalmente falando, você trata só com medicamento, o que ele vai? Ele vai só sarar essa casquinha aqui de cima. A parte de baixo continua aberta. Por quê? Sarou o sintoma, mas não sarou a causa do sintoma que fica embaixo, que foi o que causou essa casquinha. Então, gente, quando a gente trata só com medicamento, é essa casquinha que a gente está tratando. Quando a gente vai tratar, vai percorrer o histórico familiar dessa criança, vai percorrer a psique dessa criança, vai percorrer o contexto social que ela vive, a gente vai começar a tratar essa parte de baixo da casquinha, tá certo? Eu gostei muito dessa metáfora porque ela explica muito bem o que é o sintoma, né? O sintoma é o que aparece, o que fica escondido, ninguém sabe, né? Então, e eu não me lembro quem me falou isso, mas também várias pessoas já citaram esse exemplo. Essa pessoa não foi a única, mas a primeira vez que eu escutei foi dessa pessoa que agora eu não lembro quem foi. Deixa eu ver. É isso mesmo. Eu seguindo aqui meu roteirinho. Tão importante quanto os tratamentos citados acima é o tratamento psicoterápico, né, que vai ajudar o indivíduo a compreender, a compreender e aprender a lidar de maneira mais saudável com o seu desenvolvimento. Ó, aqui tem um desenho que eu fiz, que é assim, ó, o tratamento do TDAH é multimodal. Por quê? Porque ele envolve a terapia com apoio dos familiares, ele envolve uma psicoeducação a respeito do transtorno, ele envolve as acomodações pedagógicas, que eu entendo aqui como a escola, e um tratamento médico especializado, que no caso é um neuro da criança, um neuropediatra, que eu acho que seria o mais recomendável. Agora tem um outro vídeo aqui que eu vou colocar para vocês, falando como é feito o diagnóstico de TDAH. MPB me convida. Tema de hoje: como é dado o diagnóstico de TDA e TDAH. O diagnóstico do TDA e do TDAH ele é feito com sintomas bastante específicos. A criança deve apresentar esses sintomas em todos os ambientes em que ela frequenta. Na escola, na casa, pode ser a casa dela, a casa dos avós, dos amigos, em festas, em clubes, em atividades extracurriculares que ela faça. Os professores da escola e os professores dessas atividades extracurriculares devem ter a mesma visão da criança. E é importante também a gente verificar que esses sintomas, eles devem ter pelo menos 6 sintomas de hiperatividade e 6 sintomas de desatenção para que a gente conclua esse diagnóstico. E é importante que esses sintomas apareçam antes dos 7 anos de idade.
Qual profissional os pais devem procurar? Os profissionais que os pais ou os cuidadores devem procurar são, na maioria das vezes, o neurologista, porque essa avaliação e esse diagnóstico deve ser feito por um médico. Então, o neurologista ou o psiquiatra, eles estão habilitados a fazer esse tipo de diagnóstico, onde será feito, a princípio, 2 questionários. Um vai para os pais, para que eles possam responder a respeito da criança, e o outro questionário vai ser enviado para a escola, onde os professores ou o coordenador vai responder também a respeito dessa criança. O questionário é o mesmo, com as mesmas perguntas, e deve ser voltado ao neurologista com esse questionário já respondido. Os psicólogos também, na maioria das vezes, fazem um trabalho conjunto com o neurologista. É feita uma avaliação psicológica da criança e da família, onde são testes que são feitos de QI e testes psicológicos da área da psicologia mesmo, também para a criança. A família também deve ser investigada e procurada por conta também de tentar entender aquele ambiente onde a criança vive. Os pais ou as pessoas que estão em volta dessa criança, como é o dia a dia, como é a característica dessas pessoas, que acabam influenciando muitas vezes ao comportamento da criança, ao que ela tem hoje nesse momento. O acompanhamento de um especialista é fundamental para o desenvolvimento e para o bom encaminhamento desse transtorno com relação à criança. O especialista, ele pode ou não medicar essa criança, vai depender do tratamento que ele vai eleger naquele momento. Uma vez que a criança for medicada, é necessário que o especialista faça um acompanhamento mensal ou até mesmo um acompanhamento de acordo com aquilo que o especialista julgar necessário, com o tempo que ele julgar necessário, para que veja os avanços ou não desse tratamento escolhido. É necessário que a escola envie um relatório, encaminhe para o neurologista um relatório mostrando possíveis avanços com relação à criança, o que ela conseguiu desenvolver, o que ela conseguiu melhorar a partir do momento que foi iniciado o tratamento, quer seja com a medicação, quer seja com a terapia comportamental, e para verificar se está sendo certo, se está sendo, se aquele projeto que foi feito entre os pais, o médico, a escola e a criança tem dado certo. Então, vocês viram aí, né, que ela falou de como é feito o diagnóstico, né, gente? Ele bebê me convida. Ó, eu faço tudo errado. Então, ela falou como é feito o diagnóstico, como são os sintomas que aparecem, como que esse diagnóstico é feito, né, voltando, com um neurologista ou até um psiquiatra, que é feito por meio de questionários para os pais e para a escola, sendo os mesmos questionários que devem ser devolvidos. Aí ela ressalta uma questão a respeito da abordagem da psicoterapia, que ela fala que é comportamental. Gente, eu vou falar a verdade. Todos os estudos que eu vejo, a psicoterapia indicada é a comportamental. Porque ele vai ensinar novos hábitos, né? A lidar, criar novos comportamentos. Então, mas assim, a psicanalítica, que é a que eu uso, que nem eu falei, o caso lá que eu atendi por 5 anos, deu muito resultado, tá? Usei caixa lúdica, sabe? Usei da interpretação, utilizei alguns testes também, tal como na época era o CAT, usei testes de inteligência, inclusive desse menino que eu tratei, a inteligência dele foi muito alta. Eu não lembro exatamente, foi o VISC que eu usei. Deu um nível muito alto de inteligência, só algumas atividades práticas que deu uma de execução, né, que chama, que deu abaixo. Mas, no geral, a inteligência dele foi muito alta. Por que que na execução... Né? Ai, gente, eu não lembro, faz muito tempo, mas eu lembro que ou no verbal, em um destes da execução do verbal, são 2 tipos de teste
que aplica no VISC, deu baixo. Mas, no geral, deu alto nível intelectual. E, assim, as crianças que eu peguei com TDAH, olha, eu vou falar a verdade. Muitas apresentaram ou, assim, acima o QI ou na média. Não peguei nenhuma abaixo da média. Embora na escola eles apresentem dificuldade de aprendizagem. Mas o que assim, foi muito tratado nessas questões de teste, de terapia. Ele tinha uma atenção focada para ele. É lógico, na escola não dá para ter isso. Então ele conseguia. Então, quer dizer, você tem que incentivar essa parte forte, né, da criança. Trabalhar essa questão. Tá certo? Agora a gente vai para a conclusão. Para terminar a live, porque eu estou me prolongando muito aqui. Com o que foi dito aqui, pode-se dizer que o TDAH existe ou não existe? Existe. Tem como alguns sintomas: a hiperatividade, a impulsividade, a desatenção, a ansiedade, a agitação, baixo rendimento escolar, distração. Para seu diagnóstico, é necessária atenção redobrada com relação aos comportamentos da criança, e os sintomas precisam ser apresentados de forma contínua, sistemática e prolongada. Seu diagnóstico é feito através da observação da criança e jogos e brincadeiras e questionários dados aos pais e aos professores. E também através de exames neurológicos e psicológicos. Seu tratamento é realizado por meio de intervenções psicossociais e psicofarmacológicas, e a psicoterapia é fundamental. Ou seja, eu acho que qualquer abordagem dá conta de qualquer coisa, eu não fico predominando só uma, porque cada um tem as suas habilidades, né? E se você faz bem qualquer coisa, não só para determinados tipos de queixa. Então, eu vou ler aqui um parágrafo. Um fenômeno como TDAH pode facilmente ser diagnosticado e tratado de formas diversas e subjetivas, devido à complexidade e especificidade que ele possui. Dessa forma, faz-se necessário que os profissionais das diversas áreas que realizam intervenções com pessoas com TDAH possuam uma linguagem comum, para que os pacientes possam receber um tratamento que contemple características específicas deste transtorno. Então, só que assim, tudo bem, falamos, lá. Né, de todas as causas. Mas vamos pensar aqui, ó, gente, tem uma ressalva que eu tava lendo um texto, achei muito legal, assim, sabe, que eu já tinha pensado nisso, mas, assim, nunca escrevi a respeito, e essa autora escreveu, achei muito bacana. Tem uma ressalva, assim, porque a ocorrência de patologização do comportamento está ocorrendo cada vez com mais frequência. Agora vamos pensar. Vocês já pararam para pensar em como a vida está solicitando cada vez mais rapidez nas tarefas cotidianas do ser humano? E isso não atinge apenas os adultos, as crianças também? Alguém já pensou nisso? Então, né, gente, é coisa para se pensar. Então, pois é, a sociedade ela está organizada para que a gente consiga soluções fáceis. Por exemplo, fast food é uma delas, né? A imediatez serve como referência para tudo. O consumo nos consome, trabalha-se para gastar, comprar e consumir a cada segundo. Haja vista o apelo comercial nas redes de comunicação social, como a televisão, o iPhone, a internet, o iPad, etc. Essa aceleração também é observada na escola. Quanto mais os sujeitos aceleram sua adaptação em relação aos ritmos de aprendizagem, é melhor. Eles estarão melhor preparados para a dinâmica social desenfreada de consumo de informação e outras coisas materiais descartáveis.
Ou seja, ó, não tem aquela questão, eu achei até legal isso aqui, negócio assim de aprendizagem, porque legal assim, entre aspas, né? Que a gente fala assim, quando a gente tem um filho, eu, por exemplo, era assim, mas eu já observei isso em outras mães também. Ai, mas quantos anos tem seu filho? Seu filho não faz tal coisa ainda? Nossa, o meu mais, às vezes é um pouco mais novo. Nossa, mas o meu mais novo já faz tal coisa? Gente, eu acho, assim, preocupada, eu vou falar, eu sou mãe da primeira viagem, eu ficava. Assim, nossa, mas como o meu filho ainda não faz? Aí eu comecei a pensar assim, ó. Ele tem o ritmo dele. Tem muita coisa que o meu filho faz também que o outro não faz, por exemplo. Então, a gente tem que. Cada um tem o seu tempo. A gente não tem que ficar comparando ninguém com ninguém. Cada um tem o seu tempo. Então, o que, que a gente pode entender por isso? Oi, mãe, tudo bem? O que, que a gente pode entender? Que a gente está exigindo cada vez mais das pessoas, trazendo algum sofrimento demasiado, e como não sabemos lidar com esse sofrimento, o tornamos doença, para que assim podemos ter um motivo para medicá-lo e aliená-lo. Quando eu falo aliená-lo, é no sentido de alienação mesmo, de tipo se perder aí no universo, num vazio existencial. Então, gente, a gente tem que pensar também o que, que a gente está exigindo dos indivíduos que estão nascendo agora, que estão se desenvolvendo. Será que a gente também, a sociedade não está exigindo um tanto que eles estão tendo essa necessidade de agilizar as coisas, as situações, de quererem tudo muito rápido, de querer tudo para ontem? Será que a gente não está exigindo isso? E aí, quando acontece isso, a gente corre lá no médico, vai lá, fala: nossa, meu filho está muito agitado, ele não para quieto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dá um remédio para ele parar quieto. Não é isso? Muitas vezes é isso. Dá para entender. Tem mães que realmente não tem tempo para ficar dando atenção. Isso é fato. Mas aí procurar um médico para dar medicamento quando não é necessário, olha, a gente tem que pensar no que a gente está exigindo dessas crianças. Aí tem uma música que chama Socorro. Vamos ver se eu consigo pôr aqui. Vou tirar o celular daqui. Ai, ui. Vamos ver. É o Arnaldo Antunes que tá cantando. Vamos ver se pega. Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empresta suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me deu um coração, e esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Então, o que essa música tá querendo dizer? Que assim, nada mais faz sentido, né? Qualquer coisa que faça sentido, ele tá aceitando, porque como nada mais faz sentido, como ele não sente mais nada, então o que vier é lucro. Então ele tá pedindo um socorro, para tipo, eu estou pedindo uma ajuda, eu estou querendo sentir algo. Então essa música é muito, como que eu poderia dizer? É muito, cabe muito nessa situação, né? Da medicalização. Que a gente medica para
poder sanar um sintoma e não curar, né? Porque quando a gente medica, a gente não cura. A gente, que nem aquela exemplo, aquela metáfora do machucado, né? Você cura a casquinha, mas não o que tá por baixo da casquinha, né? Então é isso, gente. Gostei muito da live de hoje. O que você fez? Aí aqui no material tem alguns quadros para vocês irem tirando as dúvidas, tá ok? E muito obrigada. Até mais. Ué, como que encerra isso aqui agora?